Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa série HTML para iniciantes. Esse é o nosso terceiro vídeo sobre essa série. E aí vamos falar sobre parágrafos hoje. No nosso último vídeo, nós falamos sobre títulos que vai do nível 1 até o nível 6. Ok? Eu não tinha deixado esse arquivo a salvo, então, logo depois da conclusão desse vídeo, eu salvei o arquivo e coloquei o nome de títulos.html. Aí logo em seguida, o que você pode estar fazendo, depois de colocar o nome? Você vem aqui na sua pasta e dá 2 cliques em cima do arquivo títulos.html. O arquivo será aberto dessa forma aqui. Ó. Nós temos o H1 como o maior título, é o nível 1, é o texto maior, né? E o nível 6 é o menor de todos. Então aqui dá para você ter uma ideia dos níveis de título que você tem. Agora, nesse vídeo, nós vamos falar sobre parágrafos. Então, para isso, eu vou abrir um arquivo novo. Então, Ctrl N. Eu venho aqui no menu Linguagem, letra H e logo em seguida HTML. E aí eu digito aqui a nossa sintaxe básica da linguagem. Muito importante digitar a sintaxe básica para mantermos o nosso documento muito bem estruturado. Então, série, HTML para iniciantes. Iniciantes. E aqui embaixo da seção de cabeçalho, eu coloco o body que marca o início do corpo do nosso site. E aqui dentro você vai colocar todo o conteúdo referente a essa página que você está desenvolvendo. Tá bom? Então, vou colocar aqui o tema desse nosso vídeo. Vou colocar esse tema dentro das tags H1. Sendo assim, esse nosso tema vai ser um título de nível 1. Vamos lá. Tema, que é só um exemplo. Parágrafo. E aí, para que você possa iniciar um parágrafo, você vai utilizar a tag P. Aí fica até muito lógico, né? Poxa, por que a tag P? Parágrafo, né? Realmente, você pode ver aqui que a linguagem HTML ela utiliza as tags sempre fazendo sentido, ao conteúdo. O H1, se você for ver bem, vem desse termo aqui, ó. Não sei se significa cabeça, cabeçalho, é algo referente, né? Mas é parecido. Se eu não me engano, é isso. E o parágrafo vem de parágrafo, uma coisa assim também. É um termo em inglês que significa parágrafo. Bom, vamos lá. Vou colocar um textinho aqui bem básico. Um parágrafo é um bloco de texto com uma fonte pequena, normalmente alinhado à esquerda. Coisa assim. Vou deixar esse texto aqui, tá bom, né? Então, o nosso parágrafo ele é um bloco de texto com uma fonte pequena, normalmente alinhado à esquerda. Só um momentinho, eu pausar esse vídeo aqui, eu já volto. Ok, já estamos voltando aqui. Então, só repassando, o nosso parágrafo ele começa com a tag P. Aqui eu coloquei um texto. Todo texto que estiver dentro das tags P, olha, essa aqui marca o início, Essa daqui marca o final do seu parágrafo. Então, o nosso parágrafo tem o começo e tem o fim. Então, ele encerra aqui com essa tag aqui, ó. Então, o parágrafo é um bloco de texto com uma fonte pequena, normalmente alinhada à esquerda, Legal. Se eu quiser colocar um outro parágrafo ou iniciar um outro parágrafo, eu faço a mesma coisa lá. Eu coloco a tag P e eu vou ter que terminar, com a tag P. Aqui dentro, eu coloco um texto que eu quero. Por exemplo, toda vez que iniciar um parágrafo, ele será colocado na linha abaixo. Então, toda vez que você também dá início a um parágrafo, você já sabe que esse texto aqui, ele automaticamente passará para a linha de baixo. Então, eu vou colocar aqui só uma marcaçãozinha rapidinho,
colocar o número 1 aqui, para representar o nosso primeiro parágrafo. Vou colocar o número 2 aqui para representar o nosso segundo parágrafo, tá bom? E aí eu vou salvar esse arquivo para a gente poder conferir isso no navegador. Ctrl S para salvar o nosso arquivo. Eu já tinha aqui um arquivo, né, chamado parágrafos. Eu vou colocar o nome de parágrafo. Não vou utilizar acento aqui, eu não posso fazer isso, não é legal. .html. Então, o nome do nosso arquivo é parágrafo.html. Lembrando que para salvar esse arquivo, basta você apertar Ctrl S. E aí, colocou o nome e a extensão correta, você pode clicar em salvar. Para poder visualizar esse nosso trabalho no navegador, você vem na sua pasta, procura o arquivo que você criou, é esse aqui, parágrafo, e dê 2 cliques em cima dele. É só esperar o arquivo, né, abrir, e aí você pode ver que o nosso parágrafo ele foi bem colocado, tá vendo? Ó? O primeiro parágrafo e aqui o segundo parágrafo. Veja que o nosso primeiro parágrafo ele foi, né, em uma linha só, uma linha reta, né? E se você continuasse digitando, ele também continuaria nessa linha aqui, ó. Ele só iria parar o parágrafo, ou melhor, ele só iria terminar o texto quando chegar no final da linha. Aí chegou no final da linha, tudo que vier depois, ele passaria para a linha de baixo. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de texto aqui para a gente, tá bom? Normalmente alinhado à esquerda. É um texto sem qualquer formatação, vírgula. Muito simples. Tá? Então, é isso aí. Eu vou passar esse textinho aqui para baixo. Observação, pessoal. Eu passei esse texto para baixo aqui no meu código, mas o navegador ele não vai interpretar essa quebra de linha que eu apliquei. Quer dizer, quando eu apertei Enter e passei o textinho para baixo, isso não será interpretado pelo nosso navegador. Para você passar um texto para baixo, ou você vai iniciar um parágrafo, ou você vai ter que utilizar uma tag que eu vou falar daqui a pouco. Tá bom? Espera só um pouquinho. Então, eu coloquei um pouco mais de texto aqui para a gente e aperto Ctrl S para salvar as alterações que eu fiz. E aí eu volto para o navegador e pressiono F5. Você pode ver que o texto ele dá uma continuidade, tá vendo? E se eu colocasse mais texto ainda, vamos lá. Eu vou repetir isso aqui, tá bom? Só para a gente ganhar um pouco de tempo. Ctrl C copia, eu venho aqui depois, né? Ctrl V cola. Então, eu estou repetindo aqui um texto. Espera um pouquinho. O programa tá dando uma falha aqui, né? Não tem problema, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar esse arquivo rapidinho, né? Provavelmente, né? Ou quem apresentou o problema foi o Notepad++ ou o meu arquivo. Mas, vamos lá. Sim. Eu fechei o arquivo. Eu venho na minha pastinha. Botão direito em cima dele. E eu tenho a opção editar com o Notepad++. Tá vendo? Botão direito em cima do arquivo, editar com o Notepad++. Vamos ver se ele vai abrir o arquivo. Ele abriu o arquivo, tá bom? E nos trouxe também aquela modificação que eu estava tentando salvar. Então tá tudo certo. Eu volto para o nosso navegador e aperto F5. Aí você pode ver que ele continua. Vou colocar mais uma cópia desse texto aqui, ó. Ctrl C copia, Ctrl V cola. E Ctrl S salva as alterações. Eu volto para o navegador e aperto F5. Agora sim, tá vendo? Como nós chegamos no final da nossa tela aqui, ó, ele passou o restante do texto para baixo. Mas isso só aconteceu por quê? Porque o nosso texto não tem para onde ir aqui. Ele atingiu o limite da tela e ele passou para a linha de baixo. Se você quiser passar um pedaço de um texto, por exemplo, olha esse segundo parágrafo aqui. Ó. Eu quero passar a partir dessa palavrinha ele para a linha de baixo. Vamos olhar aqui. Ó. Tá vendo? Toda vez que iniciar um parágrafo, ele será colocado na linha de baixo, na linha abaixo, né? Tá vendo? Depois do parágrafo, eu gostaria que esse texto aqui, ó, ele será colocado na linha abaixo, eu quero que ele passe para essa linha de baixo. Como que eu faço isso? Olha só. Depois do parágrafo, eu coloco a tag BR.
A tag BR ela é uma tag isolada, ou seja, ela não tem uma tag equivalente a ela que seja uma tag de fechamento. Então, basta você colocar BR, dar um espaço, coloca a barrinha e coloca o sinal de maior. Tá? Então, você está colocando aqui uma tag nova, que é a tag BR, e a tag BR ela serve para você dar uma quebra de linha. Ou seja, tudo que vier após a tag BR passará automaticamente para a linha de baixo. Ctrl S para salvar esse nosso arquivo. Voltamos para o navegador e apertamos F5. Aí você pode ver que o nosso texto, está vendo? Ó, ele será colocado na linha abaixo. Beleza, deu certo. Vamos fazer mais um teste. Vou colocar um BR aqui, ó, depois de colocado. Então, ó, BR, dou um espaço pequeno, barrinha, sinal de maior. Ctrl S para salvar esse arquivo. Então, eu coloquei mais uma quebra de linha. Quer dizer que esse texto aqui, ó, passará para a linha de baixo. Então, já está salvo, eu venho no navegador e aperto F5. Então, essa é a melhor forma de você aplicar uma quebra de linha. Esse BR significa breakall, seria a quebra de linha. Você pode ver que essa quebra de linha ela é diferente daquela quebra de linha que acontece quando você insere um novo parágrafo. Observe aqui. Esse é o nosso primeiro parágrafo. Esse é o nosso segundo. Veja que a quebra de linha que o parágrafo ele coloca é como se fosse duas vezes a quebra de linha que a tag BR coloca. Você pode ver que o espaço é um pouco maior. Olha o espacinho que a tag BR coloca. E olha o espaço que a tag parágrafo coloca. Tá bom? Então, toda vez que você precisar dar uma quebra de linha, você pode estar usando a tag BR, tá bom? E aí ela vai passar tudo que vier depois dela para a linha de baixo. Pergunta. Fábio, eu posso colocar a tag BR antes do parágrafo ou depois dele? Pode. Ó, BR, peraí, espacinho, barra, sinal de maior. Vou colocar mais uma vez, ó, BR, espaço, a barrinha, sinal de maior. Eu coloquei duas quebras de linha aqui, ó. Salvei esse arquivo apertando Ctrl S e volto para o navegador. E ao apertar o F5, você repara que nós temos aqui mais duas quebras de linha. Quer dizer, nós ganhamos um espacinho a mais entre o primeiro parágrafo e o segundo. Por quê? Porque eu utilizei duas quebras de linhas. E você pode ver, eu terminei o segundo parágrafo, eu dei duas quebras de linha e comecei outro parágrafo. Legal, né? Então eu te espero no nosso próximo vídeo para falar sobre outras tags. Espero que você tenha gostado e se você gostou, dê lá o seu joinha. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva no nosso canal. E aí, se você já é inscrito, comente o vídeo também, compartilhe com seus amigos essa ideia. E é sempre bom aprender mais, né? Obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.